Olá, estamos de volta com o nosso quadro Reflexões Filosóficas. O nosso tema de hoje será Lendas e Filosofia. O ser humano, por natureza, vive realizando indagações diversas. Sua mente busca sempre novos conhecimentos acerca de todas as coisas. Jean Piaget classificou a fase dos porquês como um marco do desenvolvimento que ocorre entre 2 e 6 anos de idade. A criança pergunta sobre tudo. Aos questionamentos existem inúmeras respostas, entre elas, respostas que se referem a um mito. As explicações míticas podem até satisfazer mundos imaginários, porém, tudo não passa de afirmações falhas que não conseguem evidenciar a veracidade. Por exemplo, quando eu era criança, vivia questionando como a gente nasce. As respostas mais comuns que me davam: um avião trazia o nenê para a mamãe? Com o passar dos anos, pude compreender que as respostas trazidas pela biologia eram capazes de satisfazer a razão por ser uma ciência natural que se dedica a estudar a vida dos organismos vivos. Ainda assim, as respostas científicas podem não contemplar ideias completas por não conter em si toda a realidade. Ao contrário, o propósito da filosofia procura abarcar o esclarecimento a tal ponto de as coisas se tornarem bem compreensíveis. As civilizações primitivas conformavam-se com as respostas que tinham por base o senso comum. Lembro-me bem que minha saudosa avó me dizia que não deveria chupar manga com leite, pois as consequências poderiam ser fatais. Até que, um belo dia, já na minha adolescência, entrei em uma lanchonete e pedi um suco com manga. Com água ou com leite? Perguntou-me a balconista. A mitologia romana ensinava que o deus Júpiter se encolerizava e soltava seus trovões ameaçadores que propagavam medo em várias direções. Na contemporaneidade, essas respostas simplistas não são mais dignas de crédito. Todavia, para a história da humanidade, a mitologia tem o seu papel fundamental, pois foi uma tentativa de superar os obstáculos da vida no afã de alcançar certo objetivo. Neste mundo fantasmagórico, as respostas tinham por meta a procura das causas dos efeitos. Nicola Turk, historiador italiano, afirmou que o mito é, em suma, uma representação fantástica da realidade. Desde o surgimento do ser humano, indaga-se sobre tudo: a origem do universo, a criação das coisas e sobre os fenômenos da natureza. Foi em busca da verdade
que os povos primitivos criaram um mundo mitológico a fim de encontrar declarações que trouxessem entendimentos inteligíveis. Buscavam explicações para a guerra e para a paz, para a tranquilidade e para os conflitos, para a fartura e para o déficit, para o estado de bem-estar e para a enfermidade, para a vida e para a morte. Todos os povos pós-diluvianos carregavam os seus mitos. A mitologia grega foi a que se tornou mais visível e notável entre as gerações por sua riqueza e multiplicidade. A partir de então, desenvolveu-se a filosofia, tendo início com Tales de Mileto. Os filósofos gregos passaram a considerar os mitos como simples fábulas. Sob o manto da mitologia escondiam-se imagens e deuses que procuravam trazer respostas para os mais complexos problemas. Segundo Deuter, o mito é o primeiro degrau no processo de compreensão dos sentimentos religiosos mais profundos do homem. É o protótipo da teologia. A mitologia nada mais é do que a representação de como os povos antigos buscavam se autocompreenderem. O mito é riquíssimo em significações carregadas de religiosidade e de sentido filosófico. Todavia, apesar de possuírem o mesmo objetivo, qual seja a busca pela verdade das coisas, a filosofia segue caminhos diferentes, pois faz uso do pensamento racional e da lógica rigorosa. A crítica e a dúvida são elementos essenciais da filosofia. Os argumentos concretos são a base das evidências racionais, cujos valores trazem credibilidade de forma explícita. Ao contrário, o mito se explica através do emprego de elementos fantásticos, sobrenaturais e imaginários. Sua capacidade humana de criar ideias mentais de forma imediata e espontânea não requer um raciocínio lógico. Suas experiências são sempre reações e estímulos que permanecem distanciados do logos, pois não se preocupam com as argumentações baseadas na racionalidade.